A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, falar do Senhor que é grande e poderoso. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de 1 Samuel 24. Hoje vamos terminar ele. Vai ser do verso 16 ao 22, onde o título é: O irmão tem remorso, mas continua errando. Tem pessoas que têm inveja de alguém, tem pessoas que queriam ser alguém, tem pessoas que não admitem o que o Senhor usa o outro, aí continua errando, com ódio, querendo fazer o mal, zombando. E no caso de Saul foi muito pior, porque a todo custo queria matar Davi. Vamos fazer o bem. Vamos dizer: Senhor, eu também quero ser assim. Senhor, eu quero ser um vaso de honra, como o irmão é, como a irmã é. E Deus não faz exceção de pessoa. Deus vai trabalhar na sua vida e vai lhe dar essa bênção também. Agora, mudar as atitudes é que vai ser pior para você. Vai haver, se o outro irmão ou a outra irmã não vigiar, uma situação difícil entre vocês. E você acaba perdendo suas bênçãos. Vamos ter cuidado. Isso a gente aprende aqui em 1 Samuel 24. Ontem a gente tratou desse mesmo capítulo até o 15, que foi quando Davi cortou a orla da roupa de Saul, que estava dormindo na caverna, e de longe ele gritou. Ele mostrou a Saul que não tinha interesse nenhum em fazer mal a Saul. E hoje vamos continuar do 16 ao 22. Sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul se levantou a sua voz e chorou. Veja que Saul entendeu que Davi podia ter matado ele. Ele levantou a voz e chorou. Mas não foi de arrependimento, foi de remorso. Disse Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Ali Saul reconheceu, não tinha nem como ele não reconhecer, que todo o mal que ele queria fazer a Davi, Davi chegou perto dele, cortou a orla dele, fez o bem, e gritou de lá, disse a ele que quem faria justiça entre eles era Deus. Ele deixou bem claro que ele o amava, que ele não tinha mágoa dele. Mas infelizmente, às vezes a inveja toma conta, porque o ser humano não vigia. O ser humano não ora, não busca Deus para sair dessa atitude maligna. E o inimigo só quer uma brecha. E a gente tem que vigiar com amor, com adoração a Deus. E não aceitar esse tipo de sentimento dentro de nós. A Bíblia diz, Salomão diz: ira se suporta, furor se suporta, inveja, quem o suportará? Com certeza, Salomão passou muito por isso. Ele estava falando de algo que ele tinha experiência. Mas ele quis dizer que ira e ódio, o pior é a inveja, ira e furor. Então, irmão, que eu e você tenha cuidado com esse sentimento, é maligno. Isso vem da parte do inimigo. A gente tem que buscar a luz do mundo, o príncipe da paz, que só quer o melhor para nós. Glória a Deus. Eu te mostraste e tu mostraste hoje que procede bem para comigo. Veja o que Saul disse, que Davi mostrou que procede bem com ele. Mas, pois o Senhor me tenha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Ele entendeu que ele se prostrou bem com ele, Davi. Só que ele tinha dito antes, quando o soldado fofocou que Davi estava naquela caverna, que Deus tinha colocado ele na mão dele. Deus não coloca ninguém na mão de invejosos, de pessoas malignas. E neste momento ele disse que ele não fez mal. Veja, vou repetir, disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te recompensei com o mal. Tu mostraste hoje que procede bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Com a própria boca dele ele disse: o Senhor me colocou nas tuas mãos, mas tu não me mataste. O Senhor colocou para mostrar a ele
que Davi era um homem bom, que Davi não tinha maldade com ele. Mas às vezes as pessoas não querem saber disso. Deus mostra algumas atitudes, elas têm até remorso, elas choram, mas depois faz pior do que antes. E o Senhor conhece os corações. E quem age assim, o final é terrível. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje me fizeste. Ele diz, quem é que encontra o inimigo e deixa ele ir embora? E paga o mal com bem. Aí o próprio Saul diz assim, pois que hoje me fizeste o bem. O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje me fizeste. Ele disse algo que ele não podia dizer outra coisa. Que o Senhor abençoasse Davi, que o Senhor fizesse o melhor para a vida de Davi. Irmãos, tem pessoas que dizem que perdoam alguém, mas isso é remorso. Quando ele ou ela dá as costas, vamos falar mal, vamos planejar, vamos maquinar. A Bíblia diz que o Senhor está com olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que o Senhor conhece o coração que sai de dentro. Não adianta armar, maquinar, porque o Senhor vê todas as coisas. E Deus dá livramento àqueles o qual Ele escolheu. E aquele que quer fazer o mal só retrocede. E se não mudar, o final vai ter consequências terríveis. Então vamos mudar. Vamos pedir a Deus para tirar esse sentimento maligno de dentro de nós. E aceitar os planos do Senhor na vida de cada um. E aproveite e peça também para Deus fazer algo lindo na sua vida. O poder de Deus é infinito. Os milagres de Deus é infinito. Ele tem coisas gloriosas para todo aquele que busca por Ele. O celeiro dele não tem fim de milagres, não. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Veja como Deus é tremendo. Deus pega Saul e faz ele com a própria boca dele dizer que Saul seria rei e que o reino seria firme nas mãos de Davi. Que Saul disse que Davi seria rei e que o reino seria firme nas mãos de Davi, porque Deus sabe trabalhar, porque Deus usa o inimigo para abençoar o rei que seria Davi, a própria boca de Saul. Com Deus ninguém brinca. Com Deus a gente tem que fazer o correto, o santo. Ele é santo. Ele não admite que eu faça mal para alguém e fique por isso mesmo. O próprio Saul disse que um dia Davi seria rei e o reino seria firme. Porque Davi tinha um coração bom, íntegro, não quis fazer mal nenhum a Saul, porque ele amava Saul. Ele não entendia, ele não queria que fosse daquele jeito. O Senhor permitiu porque no coração de Saul só tinha maldade. Quem renunciou desobedecendo foi Saul. Quem parou de obedecer ao Senhor e deixou a soberba, a altivez tomar conta dele foi Saul. Mas a pessoa age desse jeito e ainda não quer reconhecer. Mas tem um Deus que vê lá de cima todas as coisas. A Bíblia diz que o pior é o que sai, não é o que entra. Ninguém engana o Senhor. Vamos mudar. Vamos ter um coração reto, íntegro diante de Deus. Aí o 21 diz, portanto agora juro-me pelo Senhor que não desarraigará a minha descendência depois de mim, nem desfará o meu nome da casa de meu pai. O que eu acho interessante é que a mesma coisa que Jonatas, seu filho, fez aliança com Davi, agora Saul pede que a família dele não seja desonrada, que a família dele não seja esquecida. Aí o 22, Davi diz, então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Olha que coisa linda. Saul voltou para a sua casa, mas Davi e os homens subiram para o lugar forte. Lugar forte é lugar de livramento. Lugar forte é lugar de cuidado, de proteção. E esse lugar forte estava nas mãos do Senhor.
Quem anda com Jesus, quem anda com Deus, o qual Deus tem chamado, ninguém faz mal, porque o Senhor cuida. Então, em nome de Jesus, o irmão tem remorso, mas continua errando. Vamos consertar os erros. Vamos pedir a Deus para mudar. Vamos pedir a Deus para perdoar. Vamos pedir a Deus para não querer aquilo que Deus tem com o irmão. E vamos pedir a Deus para que Deus dê uma bênção para a gente ser assim também. E o Senhor tem prazer para fazer. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.